Olá, amigos, leitores e internautas da revista Em Diabetes. Estamos aqui na nossa quinta edição, mais uma vez na nossa coluna de ação, não é? Na nossa coluna de esportes, Ação em Diabetes. E estamos aqui mais uma vez com um convidado super especial. Dessa vez ele é um pouquinho diferente, não tem diabetes, mas lida com diabetes diretamente todos os dias. É o Dr. Mauro Scharf. Ele é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes e está aqui justamente na nossa página de esportes, porque além de tudo ele é atleta também e acaba de voltar de uma expedição, um desafio chamado T1D Challenge lá nos Estados Unidos, que já teve outras versões no Peru, na Grécia, em vários outros lugares, e que sempre levam diabéticos, pessoas com diabetes tipo 1, né, para fazer justamente não apenas o acompanhamento deles nesses desafios, mas também colher dados para pesquisas que possam ajudar aí a aumentar o conhecimento sobre diabetes. Então vamos conferir como é que ficou essa entrevista com o Dr. Mauro Scharf. Olá, Dr. Mauro Scharf, aqui é Daniel da revista Em Diabetes, tudo bem contigo? Tudo bem, Daniel, é um prazer estar aqui contigo. O prazer é todo meu de recebê-lo aqui, mais uma matéria falando sobre esporte aqui na revista eletrônica Em Diabetes, não é? E eu escolhi falar contigo justamente porque, além de médico, você é praticante de esportes, né? Atleta, e então, quer dizer, tem tudo a ver aqui com a nossa coluna Ação em Diabetes. E, doutor, quais os esportes que você já praticou já? A carreira é longa, né? Já estou com 48 anos de idade, então já joguei futebol, já joguei vôlei, já corri, já nadei, já fiz triatlon, já fiz ultramaratona, né? E o esporte tem que fazer parte da vida de todo mundo aí, porque o esporte ele está intimamente ligado à saúde, à prevenção de doenças e a bem-estar. Então, esse conjunto de coisas deveria motivar qualquer pessoa com diabetes ou sem diabetes a praticar uma atividade física e um esporte. Isso aí. E recentemente você participou aí, não pela primeira vez, né, mas participou do mais recente T1D Challenge no Mount Langley, nos Estados Unidos. Como é que foi? Conta um pouquinho do que se trata esse desafio aí com o pessoal com diabetes tipo 1. Bom, é verdade, esse ano tivemos com 12 atletas com diabetes escalando o Mount Langley. Esse é o 5º ano que a gente faz esse projeto, é o 4º ano que eu participo. Ele começou muitos anos atrás com a escalada do Kilimanjaro, ou seja, algo que não é leve e que muitas pessoas sem diabetes provavelmente não conseguiriam executar sem um preparo adequado. Depois, no 2º ano, nós estivemos no Salcantay, que é no Peru, que é um pico de 5.800 metros, também um desafio bem interessante. No 3º ano, nós subimos White Mountain, em Creta, na Grécia. No 4º ano, foi uma das experiências mais incríveis aí que eu já pude ter, que foi escalar o vulcão Hekla, que fica na Islândia. E esse ano, finalmente, então, falando desse ano especificamente, nós subimos o Mount Langley, que é uma cadeia de montanhas, aí tem Mount Whitney, Mount Langley, é uma cadeia de montanhas no estado, na divisa dos estados da Califórnia com Nevada. E foi maravilhoso esses desafios, de uma forma geral. Eles são desafiadores em primeiro lugar, ou seja, não é fácil de fazer, mas quando você completa com um time de pessoas com diabetes, ele traz uma satisfação toda especial de mostrar para o indivíduo que o diabetes jamais vai limitar a vida dele. Quem traz as limitações para a gente somos nós mesmos, e o diabetes ele pode, sem dúvida nenhuma, conviver com esse tipo de atividade, de esporte ao ar livre, junto com a natureza, com certeza desafiador fisicamente falando, mas que qualquer um de nós com ou sem diabetes pode, com preparo adequado, executar. E exatamente, só a título de curiosidade, esse último desafio aí, qual a distância percorrida, que altitude vocês chegaram? O Mount Langley e o Mount Whitney, né, são dois morros muito parecidos, duas montanhas rochosas muito parecidas, e eu vou dizer o número exatamente, depois as pessoas vão googar e vão ver se eu errei de alguma forma, mas eu acho que são 14.280 pés.
de altitude, o que equivale a 4.200 metros, mais ou menos, de altitude. Então, toda vez que você ultrapassa 3.000 metros, existe rarefação de ar, e acima de 4.000 começa isso a ficar um pouquinho mais preocupante. É muito interessante de observar, mas nós publicamos alguns trabalhos científicos para ajudar médicos e ajudar a pessoas com diabetes que gostam da montanha, que gostam de fazer esse tipo de atividade. Então a gente tenta observar como é que funcionam as bombas de insulina nessa altitude, a gente tenta observar como é que funcionam os monitores de glicemia. Muitos desses pacientes a gente utiliza sensores de tempo real para monitorização da glicose. Esse ano o sensor escolhido não é um sensor que tenha no Brasil, a gente utilizou o Dexcom G5 ou G5, teve um desempenho legal. Ano passado, na Islândia, nós utilizamos aí muitos atletas com o Libre, testamos o sistema Libre nessas condições. Então, eu utilizo, obviamente, da parte médica, eu utilizo bastante essas aventuras, esses desafios, para poder aumentar o conhecimento médico também, poder publicar e depois ajudar as pessoas aí com informação. Além das 12 pessoas com diabetes, quantas pessoas compõem aí toda a equipe, entre profissionais de saúde, pessoal aí contratado, deve ter pessoal que faz a parte de guia também, pessoal da local, né? Quantas pessoas estão envolvidas aí nesse projeto? É uma pergunta muito importante, porque quando a gente fala de challenge ou de aventura, as pessoas acham que fazer aventura é se arriscar, né? E nós não nos arriscamos, né? Então tem todo um planejamento. Nós vamos com 3 ou 4 médicos, esse ano foram 4 médicos, doutora Olga, alemã, doutora Natasha, eslovena, doutora Lisa, americana, de Stanford, e eu. E a gente tem 2 monitores que são pessoas com diabetes, que são atletas, e que a gente leva também no sentido de serem monitores, são nossos exemplos, né, e que conseguem fazer uma conexão muito legal com os pacientes e nos facilita essa nossa conexão também. Então esse ano tinha o Peter, que é americano, e tinha a Delphine, que é francesa, fazendo essa monitoria. E a gente teve no acampamento, então, um guia, né, um par de guias. Toda a expedição de trekking ou de escalada tem alguém que abre a trilha e alguém que fecha a trilha. Isso é uma questão de segurança, então sempre são 2 guias por grupo. E a gente tinha também um cozinheiro, porque nós ficamos acampados, barraca, nós mesmos montamos e desmontamos nossas barracas, mas para atingir o espaço, o base camp, nós usamos alguns cavalos também, e mulas, né? Então, para transportar o equipamento de acampamento, nós contratamos também esses cavalos e mulas para nos levar ao ponto determinado. Mas o equipamento pessoal, cada um é o seu. Sim, e quais, esse ano, então, nesse último desafio, quais foram as dificuldades que vocês notaram com relação ao equipamento, principalmente na monitoração da glicemia a essa altitude? Explica para o pessoal aí como é que funciona isso, porque existe uma diferença, né, de acordo com a temperatura, não sei se com a altitude também. Sim, existem diferenças, sim, a altitude. Vamos lembrar que os glicosímetros, eles geralmente são baseados em glicose e oxidase, e a presença do oxigênio é importante nessas reações. Então, quanto mais rarefeito, você tem chance de ter erros de leituras, porque esses equipamentos foram validados em altitudes normais, a nível do mar ou em pequenas altitudes. Tá? Eu acho que o principal desafio quando você vai para a montanha, e não foi o caso desse ano, esse ano estava com uma temperatura muito agradável, certo? Mas o principal desafio é na temperatura mais baixa. Nós passamos isso na Islândia, no Peru também, com algumas temperaturas negativas, é que todas as baterias dos equipamentos elas vão embora. Então, a bomba de insulina tem bateria, ela pode perder, esse é um cuidado que você tem que ter, baterias extras, lanterna de cabeça, bateria de monitor contínuo, de glicosímetro, eles gastam muito rapidamente. Então, o macete que nós já aprendemos na prática. Eu aprendi isso depois de ficar sem luz de lanterna de cabeça de noite, porque não tinha dado direito. Carregue bateria sempre junto ao corpo. A bomba de insulina no seu monitor, se você colocar dentro das suas roupas e junto ao corpo, aquela temperatura corporal vai manter a vida dessa bateria mais longa e você provavelmente não vai ter problemas.
Tá? Então essa é a primeira dica aí que vai. Olha, e é interessante porque muita gente coloca a pilha dentro da geladeira até para ver se ela ganha uma vida extra e tudo. Vai embora. Vai embora. Né? Eu já tenho luz de cabeça no escuro, não recomendo você deixar ela, as baterias, as pilhas comuns aí dentro fora de temperatura ambiente adequada. Né? E a gente sabe então que existem cuidados que tem que se tomar com a medida, né? E quanto mais elevado, mais importante essa alteração. Mas essas alterações elas vão se tornar mais significativas acima de 5.000 metros, 6.000 metros aí para frente. Então, com pequenas altitudes, né? E esse Mont Langley, apesar de ser 4.200 metros, apesar de já faltar um pouquinho de ar, de dar um pouquinho de taquicardia, a gente não observou nessa altitude uma alteração significativa que pudesse colocar em risco qualquer paciente, né? Nem com as suas bombas. Agora, vamos lembrar também que tudo tem que ser muito bem observado, porque, por exemplo, uma bomba ela é feita para vencer uma resistência de uma pressão atmosférica diferente. Quando você vai para cima, né, quando você vai para altitude, você diminui essa resistência e você pode ter, então, uma velocidade de infusão que não é exatamente a correta. Então a gente presta muita atenção colocando sensores e mudando os basais, mudando os bolos para valores um pouco menos agressivos, até que você consiga individualmente para cada paciente ter um controle bem adequado. As reduções durante esses trekkings, durante essas escaladas, reduções de insulina, elas são muito importantes. Né? Nós temos pacientes que nós chegamos a reduzir 60%, 70% da quantidade total de insulina durante todo o trekking. Né? Então o gasto energético é muito maior na altitude. Um esforço simples, como subir um lance de escada, na altitude acima de 4.000 metros, parece que você está subindo com 100 quilos nas costas. Né? Ou você tem mais taquicardia, você acelera mais esse metabolismo, então o gasto energético dos pacientes também sobe. E com isso o consumo de glicose também é mais elevado. Então a gente cuida bastante disso com a monitorização contínua e fazendo os ajustes necessários de forma individual para cada um dos atletas. Então, doutor, como é que fica essa questão da alimentação, já que envolve esforço físico, pessoas com diabetes, e então quer dizer, a questão da alimentação é muito importante. Vocês levam um cozinheiro para o desafio. Como é que funciona toda essa logística aí para, não apenas durante os treinos, mas também, principalmente durante o desafio, que é a hora que vai se ver se tudo deu certo mesmo ali no planejamento?